Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aprofundar num material bem interessante que recebemos. É um texto, na verdade, um texto colado, Isso. que nos convida a pensar sobre algo muito importante na nossa caminhada de fé. Como a gente escuta e acolhe os ensinamentos da fé, sabe? Ah, Como isso se contrapõe à ideia de um coração fechado, descrente. é isso aí. Esse texto ele faz parte de um devocional do dia 2 de abril de 2025. O título é bem sugestivo. O coração endurecido é incrédulo. Interessante. É do devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. E a nossa missão hoje é mergulhar nesse texto e tentar entender o que significa ter fé de verdade naquilo que a gente ouve no sentido espiritual. E mais importante ainda, como evitar que o nosso coração fique resistente a essas mensagens, sabe? Como evitar esse endurecimento. É, faz muito sentido. E para a gente começar essa conversa, tem um versículo-chave em Hebreus, capítulo 3, versículo 0 a 12. Vamos dar uma olhada nele. Vamos sim. Ele diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Só nessa primeira frase já tem muita coisa pra gente desvendar, né? Sim, com certeza. Essa expressão, hoje, se ouvires a sua voz, ela é muito impactante, porque nos coloca no presente, né? Não é sobre o passado nem sobre o futuro, mas sobre este momento agora, enquanto a gente ouve essa mensagem. É verdade. E logo em seguida já vem o alerta. Não endureçais os vossos corações. É um chamado para a gente prestar atenção na nossa atitude interior, como a gente reage ao que escuta. Exato. E essa consequência do coração endurecido é bem séria, né? O versículo deixa claro. Um coração que se fecha na incredulidade, ele se afasta de Deus. É como se a gente construísse um muro, sabe? Uma Sim, distância. sim. É como se a gente, sei lá, negligenciasse um órgão vital do nosso corpo. No começo a gente pode até nem sentir nada, mas com o tempo essa falta de cuidado vai afetando todo o nosso bem-estar. No caso, o bem-estar espiritual. Perfeito. E para ilustrar essa questão, o autor de Hebreus usa a história do povo de Israel no deserto. Ele fala sobre isso nesse trecho e também mais para frente em Hebreus 4.2. É verdade. Lembra daquela passagem? O problema não era a promessa de Deus, o que ele tinha falado. O problema era a falta de fé do povo que ouviu a promessa. Esse é um ponto crucial pra gente refletir. Às vezes a gente questiona a mensagem, mas na verdade o problema pode estar em como a gente está recebendo ela, né? Exatamente. E o texto fala isso de uma forma bem direta. Ele diz: a palavra desacompanhada de fé não tem poder. É. Não adianta a mensagem ser perfeita, ser verdadeira, se o nosso coração não estiver aberto, receptivo, pronto para acreditar. É como plantar uma semente num solo que não é fértil. Isso E aí. ela não vai germinar. E o mais interessante é que o texto não trata a incredulidade só como uma ausência de fé, como uma fraqueza. Ele coloca a incredulidade como uma escolha. É uma escolha, algo que a gente decide fazer e que, consequentemente, nos desvia do caminho que Deus tem para nós. Essa diferenciação é importante. É. Muitas vezes a gente vê o pecado como algo psicológico, né? Uma falha, uma fragilidade. Mas aqui, a falta de fé é um desvio intencional. É a decisão de não acreditar e de se afastar do caminho. E essa escolha de não acreditar, segundo o texto, não nos leva para frente para o crescimento. Ela nos puxa para trás. É uma regressão. É como se a gente estivesse andando na contramão, né? E em vez de avançar, a gente está retrocedendo. Sim. E aí a fé, nesse contexto, é definida como ser fiel ao que a gente ouve de Deus. Se as nossas ações não refletem essa palavra, se a gente não toma decisões baseadas nessa fé, tudo fica vazio. É um esforço inútil. Aí o texto é bem claro. O que não procede da fé é pecado. É, exatamente. E ali tem um outro ponto interessante, a incredulidade como arrogância. É A verdade. gente nem sempre para pensar nisso, né? Mas faz sentido. Faz. Se a gente age sem depender da confiança em Deus, sem se apoiar nele, é porque a gente acha que consegue fazer tudo sozinho, né? É como se a gente dissesse, não preciso de ajuda, não preciso de Deus. Exato. É como se a gente achasse que conhece o caminho melhor que o mapa, mesmo estando perdido. É a arrogância impedindo a gente de confiar na orientação. E por isso que é tão importante manter os olhos fixos em Jesus, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Qualquer coisa que tira o nosso foco dele é um perigo. É um perigo. É por isso que, para quem tem um coração endurecido, a sabedoria de Deus pode parecer loucura, sem sentido. Essas pessoas resistem a Deus porque não o conhecem, não o reconhecem como Senhor. A lógica de Deus é diferente da nossa, principalmente quando a gente se fecha para a fé. E para ilustrar esse coração endurecido que não acolhe a palavra, o texto usa a parábola do semeador. Lembra? Lembra? É aquele solo à beira do caminho. O solo duro, que representa o coração fechado, que não deixa a semente da palavra de Deus entrar.
E aí Satanás vem e rouba a semente. É como se a falta de abertura para Deus abrisse espaço para outras influências. Sim, exatamente. Isso até. Influências que nos afastam do caminho. E o texto chega a mencionar o Deus deste século como em 2 Coríntios 4.4. Aquele que cega os incrédulos. Isso. Ele impede que eles vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. É como uma cortina que impede de enxergar a verdade. É como se a gente estivesse tão distraído com as coisas do mundo que não consegue mais parar para refletir. É isso aí. E o texto termina com algumas perguntas para a gente refletir. Podemos compartilhar essas perguntas com os nossos ouvintes. Claro, a primeira é: como cultivar uma fé que realmente acompanha e valoriza a palavra de Deus? Boa pergunta. A segunda é: de que maneiras você pode evitar que seu coração se torne endurecido pela incredulidade? A terceira. Como você pode identificar e resistir às influências que tentam te afastar da verdade do Evangelho? São perguntas que realmente nos fazem pensar, né? Sim, são perguntas para a gente levar para a vida, para refletir com calma. Não são para responder agora de imediato, mas para pensar com cuidado, no nosso tempo. Bom, chegamos ao final do nosso mergulho profundo de hoje, exploramos bastante esse texto colado e vimos a importância de ouvir com atenção e ter fé nos ensinamentos espirituais. O principal é a gente cuidar do nosso coração. Um coração endurecido, fechado para a fé, é um obstáculo para a nossa relação com Deus. É como aquele soldo duro que não deixa a semente germinar. E esse material que a gente usou hoje, com o devocional e as referências bíblicas, é um ótimo ponto de partida para você que quer se aprofundar nesse tema. E o texto eu até indico o podcast Felipe Vilela no YouTube, que tem mensagens para fortalecer a fé e renovar a esperança. Fica a dica para quem quiser continuar essa reflexão. E para quem se interessou pelo Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança, o contato é por WhatsApp 55-015-9997-18-41. Para terminar, deixa uma última pergunta para você que nos acompanhou. Que tipo de solo você tem sido para as mensagens que recebe? Ótima pergunta. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.